Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Dizem que o mal tem uma cara assustadora, mas na minha experiência, ele muitas vezes sorri para você, segura sua mão e te leva para jantar. Meu nome é Márcio e sou investigador. Tudo isso começou como na maioria dos casos de pessoas que somem. Uma ligação que, à primeira vista, não parecia urgente. Uma garota de 22 anos viajava sozinha e não respondia mensagens há mais de um dia. Os amigos insistiam que ela era alguém responsável e que estava sempre online. Eu anotei, porque quando alguém se perde, esses pequenos detalhes pesam. O nome dela era Gabriela. Tinha acabado de chegar na cidade para visitar. Vou preservar o nome real da cidade turística e do hotel por respeito à família e à memória dela. Então vamos chamar apenas de Cidade Grande. O último contato que alguém teve com ela foi uma mensagem que ela enviou para os pais. Depois disso, silêncio total. Eu começo sempre pelo mesmo lugar. Vou verificar as câmeras de segurança. Em qualquer cidade grande, existe um olho que não se apaga, mesmo que a gente não note. Fiquei horas analisando gravação embaçada, gente caminhando por ruas molhadas, calçadas brilhando com a chuva, a neblina das luzes dos postes, o reflexo nos para-brisas e os guarda-chuvas meio abertos, pessoas que se cruzam sem pressa. Ia pular uma imagem quando eu a vi. Gabriela vestia um vestido vermelho, uma jaqueta preta e sorria sem pensar muito. Caminhava junto com um cara de boné preto. Ele segurava o ombro dela de um jeito que parecia natural, quase carinhoso. Conversavam de boa e se inclinavam um na direção do outro como se estivessem contando segredos debaixo da chuva. Seguimos as cenas desde o bar, onde se conheceram, até a rua lá fora, e depois ao saguão de um hotel no centro. Entraram e as portas de vidro se fecharam. Essa foi a última vez que viram Gabriela. A identidade do homem apareceu mais rápido do que eu esperava. Jefferson. Levaram ele para o interrogatório antes que a pista esfriasse. Lembro da primeira vez que Jefferson sentou na minha frente naquela sala. A luz do teto desenhava sombras fortes debaixo dos olhos dele, mas a postura era relaxada, como se esperasse o ônibus no ponto. A voz soava firme e ensaiada. Disse que tinham se encontrado por acaso, que tomaram algumas bebidas e depois foram para o quarto dele no hotel. Tudo foi consentido, afirmou. Depois garantiu que Gabriela foi embora na manhã seguinte, enquanto ele continuava dormindo. Jefferson se acomodou na cadeira, deixando as mãos visíveis sobre a mesa. Não tinha tique nem gagueira, mas os olhos estavam controlados demais, calculados no jeito como ficavam nos meus, e depois desviavam. Mas o que mais entregou não foi o que disse, mas o que não disse. Não perguntou o que estava acontecendo, nem por que a polícia estava tão interessada nele. A outra coisa é que, se você já viu a culpa ficar visível em alguém, sabe que muitas vezes ela se esconde atrás de um excesso de detalhes. E quando eu pressionei, os detalhes começaram a cair como chuva. Horários precisos, calculados, histórias sem importância, coisas que ninguém pediu. Aí foi quando minha intuição disse que eu estava lidando com um culpado. Depois, fomos ao quarto dele no hotel. O lugar estava arrumado de um jeito estranho. As cortinas estavam abertas pela metade, deixando entrar uma faixa fina de luz do dia que se estendia pelo carpete. A cama estava bem feita e as superfícies vazias. O ar tinha um peso ruim, aquele silêncio que a gente nota quando tem algo errado, parecido com um quarto fechado por muito tempo. A equipe da perícia trabalhou em silêncio. Revisaram cada canto com cuidado, recolheram objetos e coletaram amostras. Então chegou o momento da verdade. Apagaram as luzes e de imediato o quarto acendeu com aquele brilho químico do luminol.
O que parecia limpo na luz normal ganhou vida com um mapa fantasmagórico de violência. Manchas azuladas brilhavam no carpete, sobre o colchão, até na parede. Gotas que contavam uma história sem palavras. Os achados do legista reforçaram minha preocupação. Gabriela tinha hematomas nos braços, ombros e pescoço, marcas de força que não eram acidentais. Estimaram que tinha sido estrangulada durante 4 ou 5 minutos. 4 ou 5 minutos de pânico, de falta de ar, de uma constatação dolorosa. O estrangulamento não é rápido, não é silencioso, é pessoal. Um ato que exige que o assassino esteja tão perto, que possa sentir cada tentativa de defesa, cada esforço desesperado para continuar vivo. Apesar de ter bastante tempo na polícia, ainda sinto aquele nó no estômago com esses casos. Quando pegamos o notebook e o celular dele, a linha do tempo apareceu e alguns detalhes assustadores surgiram. Enquanto Gabriela ainda estava viva naquele quarto, Jefferson já buscava conteúdo adulto que envolvia asfixia. Horas mais tarde, quando já tinha acabado com a vida de Gabriela, o histórico de busca mudou. Como se livrar de um corpo? Tamanhos de malas? Como limpar sangue de carpete? Que cheiro tem a decomposição? Tudo estava lá registrado em ordem, como se fosse uma lista de tarefas. As câmeras de segurança fecharam as pontas soltas. Às 8h01 da manhã, Jefferson saiu do hotel. O mesmo boné preto, o mesmo tênis branco, mas agora empurrando uma mala grande com esforço. Não dava para ouvir o som, mas na minha cabeça eu podia escutar o barulho das rodinhas, o suspiro do ar entrando, a porta automática abrindo. Levou direto para a calçada. Abriu o porta-malas de um carro alugado e com um movimento só jogou Gabriela lá dentro com uma calma que dava calafrios, como se fosse só bagagem. Depois sentou ao volante e sumiu pelas estradas que levam para uma área de mata fechada na serra, longe da cidade. Não sabia naquela hora quanto aquela mala teria que viajar para sumir para sempre, mas sabia o suficiente para ter certeza. Gabriela nunca saiu daquele hotel por conta própria. Passaram dias e mesmo assim a encontramos. A mala estava enterrada numa cova rasa, numa ribanceira de mata na serra. A terra estava úmida da chuva recente, folhas grudadas no zíper. Quando abrimos, Gabriela estava dentro, encolhida, abraçando os joelhos. A pele parecia fria e o cabelo estava embaraçado. Parecia pequena demais ali. Voltei à sala de interrogatório e disse a Jefferson que a tínhamos achado. Ele mal reagiu. Disse que foi um acidente, que Gabriela pediu aquilo, que tinham falado sobre essa prática no momento íntimo, mas passou do ponto. As palavras dele flutuavam na sala como algo podre. Lembro dos roxos, das pesquisas, da mala, das mentiras. No julgamento, os pais de Gabriela viajaram de muito longe e sentaram na primeira fila todos os dias. Mas a parte mais dura, sem dúvida, foi quando a mãe dela falou. A voz tremia enquanto falava da perda. Você arrancou a luz do sol de mim, disse para ele. A sala ficou em silêncio, só aquela voz. Mantive o olhar na mesa para Jefferson não ler o que estava na minha cara. O júri o condenou por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O juiz falou de crueldade e traição de confiança. A sentença foi pesada, pena máxima em regime fechado, garantindo que ele não saia tão cedo. As pessoas aplaudiram ao terminar. Eu não. Não tinha nada para comemorar. Gabriela continuava morta e nenhuma sentença traria ela de volta. Algumas noites, passo em frente ao hotel para ver as luzes da entrada acesas, aquele brilho fraco através do vidro. Vejo o elevador na minha mente, a imagem de Gabriela entrando junto com Jefferson, inocente das intenções dele. Vejo as portas fecharem e depois vejo ele, tranquilo, sorrindo, já sabendo como ia terminar a noite. O momento exato antes de entrarem no hotel já não é prova. É um lembrete de que os monstros nem sempre chegam no escuro. Às vezes caminham com você sob as luzes, falando na chuva, te fazendo rir
e você não percebe o que são até a porta fechar e não ter saída. Se pergunta por que não tiro essa imagem da cabeça, digo que é meu dever lembrar, porque existe um tipo de horror que não se esconde nas sombras, mas senta do seu lado e te acompanha até que você já não pode ver mais nada além da verdade. Gabriela não voltou, mas a história dela deixou uma marca que não vai sair nunca. Era para ser só mais um turno comum, daqueles que eu já tinha feito centenas de vezes de olhos fechados. Mas não existe experiência no mundo que te prepare para o horror gelado de perceber que tem um monstro sentado no seu banco de trás. Meu nome é Fernanda e, quando isso aconteceu, eu trabalhava rodando de táxi na noite, uma coisa que eu fazia para complementar meu salário baixo como assistente numa escola primária. Naquela noite, o ar de São Paulo parecia pesado. Um silêncio grosso que parecia grudar nos ossos. Eu estava no volante desde o pôr do sol, pegando gente pela cidade. A maioria era gente comum, trabalhadores noturnos, casais que discutiam sussurrando, gente que voltava de festa, resmungando e uns bêbados largados na calçada. Mas lá pela 1 da manhã, as ruas ficaram vazias, como se alguém tivesse aspirado tudo de uma vez. Passei por uma zona industrial perto do acesso para o Rodoanel, onde os postes de luz piscavam e as sombras se inclinavam demais para cima da estrada. Foi aí que ele apareceu, um cara com um moletom escuro e o rosto que mal dava para ver debaixo da luz amarela da rua, carregando alguma coisa escondida debaixo do braço. Eu quase não parei, mas ele deu um passo para frente rápido demais, como se estivesse esperando por mim e só por mim. Ele disse que precisava de uma corrida até um posto de gasolina ali perto, onde o colega dele trabalhava no turno da noite. A voz dele era grave e falhada, e tinha alguma coisa no jeito que ele evitava olhar nos meus olhos que me deixou incomodada. Mesmo assim, eu destravei as portas. Dinheiro é dinheiro, eu repeti para mim mesma. Ele se ajeitou no banco de trás, quieto demais, parado demais. Na maioria das corridas, o passageiro mexe no celular, pergunta o preço, tosse ou comenta alguma coisa, mas com ele era diferente. Silêncio total. O espelho retrovisor não mostrava nada além de uma sombra, um contorno parado que não se mexia. O rádio começou a chiar e, de repente, desligou sozinho, deixando só o barulho dos pneus como som de fundo. Pouco depois, notei uma coisa estranha. Toda vez que a gente passava embaixo de um poste de luz, eu via um brilho mínimo de vidro na mão dele. Eu disse para mim mesma que devia ser a tela do celular dele, mas não era isso. Quando chegamos numa rotatória, os faróis de fora deixaram tudo claro. Era o gargalo de uma garrafa com pontas quebradas que brilhava com uma luz fria e úmida. Meu estômago deu um nó e meus dedos apertaram o volante até meus ossos ficarem brancos. Eu não queria assustar ele, mas cada instinto meu gritava: não olha para trás. Meu coração batia forte demais, parecia que queria pular para fora do meu peito. De repente apareceu a luz de outro carro atrás da gente, piscadas de farol. 1, 2 e depois mais. Alguém estava seguindo a gente. No começo, pensei que fosse outro motorista impaciente tentando passar, mas aí ele diminuiu a velocidade e ficou pareado comigo. Eles não iam ultrapassar, ele estava tentando me avisar. Nesse momento, o ar dentro do carro ficou mais frio. Olhei de novo para o espelho e o homem estava chegando mais perto do meu banco. A respiração dele era pesada, como se ele tivesse prestes a explodir, e eu já conseguia sentir o pânico subindo pelo meu corpo. Eu conseguia ver o contorno do braço dele um pouco levantado, iluminado pelo vermelho fraco das luzes de freio. As luzes do carro de trás iluminavam o vidro quebrado na mão dele, que brilhava como se fossem dentes afiados. Eu me senti presa. Sabia que estava em perigo, mas não sabia o que fazer. Tive vontade de diminuir a velocidade, parar e enfrentar quem quer que fosse. Mas alguma coisa dentro de mim sussurrava: não para. O cara que estava atrás
Não tinha dito nenhuma palavra desde que a gente saiu da avenida principal. Mas eu sentia ele me olhando e o silêncio dele pesava mais que um grito. A estrada se esticava na frente sem mais ninguém. São Paulo, àquelas horas, parecia outro mundo, sem pedestres, sem buzinas. Só o barulho baixo do vento entre prédios que ainda estavam sendo construídos. Eu apertava o volante com mais força, fingindo não notar que o homem se mexia no banco. Cada detalhe pequeno martelava na minha cabeça. O barulho do couro rangendo, o barulho de tampas de garrafas soltas perto do porta-copos. Tudo apertava meu peito. O carro de trás chegava mais e mais perto, e os faróis dele pareciam olhos brilhantes me olhando pelo espelho. Então, o motorista impaciente tocou a buzina e o passageiro se inclinou um pouco para frente, e o reflexo dele ficou mais claro. A cara dele estava pálida, com a pele suada, e os olhos pareciam pregados no espelho. Naquele momento, nós dois sabíamos. O jogo tinha acabado. Eu não tinha como frear de uma vez. Ele estava logo atrás de mim, tão perto que parecia um obstáculo. Então, eu pisei fundo no acelerador, buscando chegar no próximo posto de gasolina ou em alguma área de segurança. O caminho virou de repente para uma saída antiga, e então senti o ar gelado contra o meu pescoço. Não olha para trás. Ele sussurrou, quase educado. Isso me deu mais medo ainda, se é que era possível. O carro de trás voltou a tocar a buzina mais forte. O homem resmungou entre os dentes, chiou de raiva e começou a se mexer para sair da minha visão. Eu podia ouvir o vidro raspando contra a fivela do cinto de segurança, um som áspero que cortava o silêncio. "Entra à esquerda", ele ordenou. Mas o carro de farol alto não parou. Ia colado na gente, cegando tudo pelo caminho com a luz forte. Por um instante, o clarão iluminou o banco de trás e eu vi com clareza. A garrafa estava manchada de sangue. Sangue fresco. Não lembro exatamente o que fiz depois. Minhas mãos se mexeram sozinhas. A buzina tocou e eu joguei o carro pro acostamento, fingindo uma pane. O homem se desequilibrou com a curva brusca e caiu pro lado. Não perdi tempo. Aproveitei a chance e, com um movimento rápido, abri a porta e me joguei no asfalto. O carro de trás cantou pneu ao parar e os faróis cortaram a escuridão. O motorista do outro carro correu na minha direção gritando. Eu mal conseguia entender as palavras por causa do zumbido nos meus ouvidos. Nesse momento, a porta do táxi abriu de uma vez e o homem saiu tropeçando com o vidro brilhando na mão. Parecia furioso, selvagem, mais bicho do que gente. Mas assim que viu as luzes chegando perto, fugiu para o matagal escuro na beira da estrada, sumindo na noite. Eu tremia ali com a cabeça cheia de terra e as mãos sangrando. O outro motorista, um homem de meia idade, me segurou pelos ombros e sussurrou uma coisa que eu nunca mais consegui esquecer. Eu estive atrás de você o tempo todo. Vi o gargalo da garrafa na mão dele quando ele entrou no seu carro e te segui. Essa frase virou um eco na minha cabeça durante semanas. Os policiais chegaram uns minutos depois e encontraram meu carro a uns metros da estrada com os faróis ligados, o motor ligado e a porta do passageiro escancarada. Mas ele tinha ido embora. Simplesmente desapareceu. A polícia vasculhou a área durante horas, sem achar nada. Só deixaram um rastro de pegadas que levava para um terreno baldio com mato alto entre as árvores. Me disseram que isso já tinha acontecido antes. A mesma descrição, a mesma garrafa quebrada, um homem que persegue motoristas noturnos. Nenhuma das vítimas conseguia ver o rosto dele claro o suficiente para identificar. Por um tempo, não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, sentia a respiração dele no meu pescoço ou ouvia o vidro raspando contra o metal. Às vezes, eu acordava com a visão de faróis fantasmas piscando fora da minha janela e minhas mãos fechavam em punhos sem querer em volta de um volante que não existia. Nunca mais voltei a dirigir à noite. Mas semanas depois, enquanto eu passava perto de um posto, numa quebrada mais afastada, eu vi ele de novo. Uma figura sentada no banco de trás de um táxi estacionado,
com a cabeça inclinada olhando pelo vidro. Pisquei, e naquele instante ele desapareceu. Dizem que o motorista do farol alto me salvou naquela noite. Eu acredito nisso, mas uma parte de mim ainda se pergunta se foi isso mesmo, porque às vezes, no cantinho do meu espelho, quando as luzes piscam com precisão milimétrica, eu juraria que ainda vejo alguém sentado atrás de mim. Era só mais uma terça-feira comum, daquelas que não prometem nada demais, até o telefone tocar no meio da tarde. Aquele toque, aquela chamada que atendi distraidamente, foi o marco zero do fim da minha vida como eu conhecia. Atendi como faria em qualquer outro dia, cantarolando na cozinha enquanto preparava meu café. Alô, aqui é Sabrina. Com quem eu falo? Mas aquela tranquilidade toda sumiu de repente, evaporou no ar assim que ouvi aquele som de choro engasgado do outro lado da linha. Sabia lá no fundo de quem se tratava. Mas por que ela estava me ligando de um número desconhecido? O que tinha acontecido? Todos esses pensamentos atravessaram minha cabeça na hora em que falei. Ana, é você, querida? O que aconteceu? Você está bem? Os soluços continuaram sem parar. Ela só chorava sem me responder nada, e aquilo me deixou ainda mais nervosa. Querida, por que você está me ligando de um número que não conheço? Você e as meninas estão bem? Onde você está? Tenho que ir te buscar. Você quer que eu leve Mauro comigo? Ela continuava chorando, sem dizer coisa com coisa, até que no meio daquele choro todo disse: acabou, acabou tudo. Aquilo foi o suficiente para meu estômago dar um nó, encolhendo de medo. Um homem apareceu na linha num instante e se apresentou como policial. O que ele disse nos minutos seguintes foi tão chocante, tão pesado, que caos desmaiei ali mesmo, no meio da minha cozinha. Minha irmã Ana nunca teve o dedo podre para homens. Ela tinha a mão inteira. Sou 5 anos mais velha que ela e era completamente apaixonada por meu marido, Mauro, com quem formei uma família linda. Ana, por outro lado, chegou no fundo do poço quando se casou com Danilo. Nossos pais nunca aprovaram nenhum dos namorados dela, mas eram especialmente contra Danilo. Não sei se foi essa proibição que a empurrou para se casar com ele, mas eu, como irmã, só queria que ela ficasse bem. Depois do casamento, ela cortou quase todo o contato com nossos pais e só falava às vezes comigo. Sabia que o relacionamento dela com Danilo já vinha cheio de problemas desde o começo. Queria acreditar que não, queria tapar o sol com a peneira. Mas a verdade é que a vida deu a eles um começo muito ruim. Chegaram a morar no quartinho dos fundos da casa dos pais de Danilo durante o primeiro ano. Isso significava que a família dele, principalmente a mãe e a irmã de Danilo, davam palpite e mandavam em tudo o que eles faziam. Danilo era um tipo problemático e muito preguiçoso. Bebia com muita frequência e quase sempre estava sem emprego. Um verdadeiro desastre de pessoa. Mas as coisas ficaram muito piores quando Ana ficou grávida de sua primeira filha, Elisa. Danilo sempre tinha sido abusivo, tanto com as emoções dela quanto com as palavras. E a mãe e a irmã dele ficavam colocando lenha na fogueira, alimentando a raiva dele contra Ana constantemente. Mas nunca tinham levantado um dedo para agredir, até Ana completar 5 meses de gravidez. Nesse momento, ele deu um chute na barriga dela durante uma discussão. Lembro dessa noite como se fosse ontem. Ana me ligou chorando à meia-noite e Mauro e eu corremos para resgatá-la. O bebê dela estava bem, graças a Deus, mas Ana estava destruída, acabada. Ela ficou com a gente uns dias e tentei de tudo para convencê-la a ir embora daquela casa, largar tudo. Mas quando Danilo apareceu na minha porta com flores e um pedido de desculpas vazio, da boca para fora, ela cedeu e voltou com ele. E claro, o abuso não terminou ali. Quando Elisa tinha apenas 1 aninho, Ana foi internada numa clínica psiquiátrica.
Nossos pais ficaram destruídos ao ver ela num estado tão frágil, tão quebrada. Mas Danilo e a família dele eram muito espertos. Sempre pintavam ela como o problema. Diziam que era uma mãe e esposa inútil. Só a gente sabia o que realmente acontecia por trás das portas fechadas. Em 2 outras ocasiões, ele a agrediu fisicamente. Na segunda vez, Ana já estava grávida de sua segunda filha, Luísa. Danilo fingia ser um marido preocupado na frente dos outros, mas o medo nos olhos de Ana era a prova viva de que a vida familiar dela estava despedaçada. Tentamos mais uma vez. Dessa vez, nossos pais estavam dispostos a levá-la para casa para ajudar com as crianças, mas ela se negou, como sempre fazia. Depois do nascimento de Luísa, Danilo e Ana se mudaram para um apartamento alugado. Por um momento, parecia haver uma esperança de alguma melhora na relação e na vida deles, mas a gente mal sabia o que estava por vir. Ana não trabalhava. Dependia de Danilo para quase tudo, mas ele sumia por dias, às vezes passava semanas fora, sem dar um centavo para Ana. E mesmo assim, ela continuava esperando, rezando para que ele mudasse, mas àquela altura já tinha se transformado numa sombra da pessoa que foi um dia. Nossos pais e eu tentamos ajudar, mas a culpa e aquela dependência emocional doentia que ela tinha com aquele homem a mantinham presa, sem capacidade de sair daquela situação. Mas nada, absolutamente nada disso me preparou para a ligação daquela terça-feira. Naquela terça, Mauro e eu corremos para a delegacia e lá estava Ana, sentada numa pequena cela, parecendo completamente diferente da irmã que eu tinha conhecido. Ela tinha perdido muito peso desde a última vez que a vi e o rosto dela estava fundo, magro, envelhecido. Ver ela daquele jeito me quebrou por dentro, mas não corri para abraçá-la e consolar como sempre fazia. Dessa vez fiquei parada, imóvel, incapaz de acreditar que ela tivesse tomado uma decisão tão terrível. O delegado levou a gente para uma sala separada. "Você é a irmã da senhora Ana Ferreira?" perguntou ele. "Sim, sou Sabrina e este é meu marido, Mauro." O delegado parecia sem palavras. As lágrimas já estavam molhando todo o meu rosto, mas precisávamos saber com certeza. Precisava confirmar se minha irmã foi realmente capaz de fazer o que estavam dizendo. Ele concordou com a cabeça. "Ela gravou vídeos", disse o delegado. "Que vídeos?" perguntei. "Confissões. Ela ia se matar no final, mas não conseguiu levar o plano adiante. No lugar disso, ligou para a polícia. Eu estava sem palavras. "Podemos ver os vídeos?" O delegado, provavelmente estranhando meu pedido, concordou e deu play nos arquivos no notebook dele. O vídeo começava com um aniversário, o de Elisa, e Ana desejava um feliz aniversário para ela, cantando a música de parabéns enquanto Luísa dormia ao lado dela. "Quer ver o presente que te espera na sala?" perguntou Ana. A chuva batia com força no vidro da janela. Ana gravava tudo com o celular. A filha menor dela sorria e era impossível segurar as lágrimas vendo aquilo. À medida que o vídeo avançava, dava para ouvir Ana descrever o pior da vida dela, e como Danilo deixava elas sozinhas no apartamento cada vez que tinha oportunidade. Como ela não podia suportar mais aquilo, como estava cansada de cuidar das filhas e ficar esperando o marido abusivo voltar para bater nela de novo. Ela falava e falava sem parar e eu já não conseguia ver nem ouvir mais nada. Mas então o vídeo cortou para ela sozinha. Aparece a figura magra dela na tela e ela está soluçando, confessando tudo. Tinha um frasco de remédios na mão, planejando uma overdose com certeza. No entanto, não senti compaixão nem tristeza, porque ela tinha escolhido Danilo. Cada passo que a levou a fazer aquele vídeo e terminar numa cela foi decisão dela. Foi nesse momento que me dei conta de que ela não era só uma vítima, mas também uma covarde e um ser sem alma. Mauro viu o vídeo todo comigo e saímos da sala em choque. Mas o pior ainda estava por vir.
Tivemos que ir fazer o reconhecimento. Foi lá que as vi. 2 macas estavam num canto frio. Ao levantar o lençol, vi os rostinhos azulados das minhas sobrinhas. Ana tinha tirado a vida das próprias filhas a sangue frio, porque era uma covarde e tinha medo demais para mudar a própria vida. Medo de buscar ajuda e sair daquela situação tão horrível, daquele apego doentio que tinha com o monstro com quem se casou, ao invés de dar uma vida bonita para as filhas dela. Senti ódio, a abominei naquele momento. Aqueles 2 anjinhos tiveram que pagar o preço das decisões terríveis dela. Não ela, não o marido dela. Sendo mãe, eu mesma, só podia imaginar quanta escuridão uma mulher teria que atravessar para tirar a vida das suas próprias criações. Não tem nome um ato tão grotesco e muito menos justificativa. Aquele monstro não era minha irmã. Ana foi condenada à pena máxima, sem possibilidade de liberdade condicional tão cedo. Quanto a Danilo, ele nem sequer apareceu no funeral das próprias filhas. Naquele dia, não perdi só minhas sobrinhas, mas também perdi minha irmã. E para mim, ela já está morta. O vídeo de confissão dela ainda me persegue hoje em dia. Ainda não sou capaz de entender como ela pôde fazer uma coisa dessas. Quando ligo a televisão e vejo aquelas notícias de crimes violentos, sinto um calafrio que ninguém mais sente. Pois para mim, aquilo não é só uma reportagem distante. É um reflexo do dia que destruiu a minha vida. Eu costumava pensar que essas coisas só aconteciam com os outros, roubos, ataques, mortes, coisas que dão medo, mas que parecem distantes. Eu nunca consegui imaginar que algo tão pavoroso como o que aconteceu comigo e com minha família pudesse chegar até nós. O que eu vivi me persegue todo santo dia, mas agradeço por ainda estar aqui para contar. Aquele dia trágico aconteceu num outono qualquer, um daqueles dias secos em que o chão fica coberto de folhas estalando e parece que o mundo dá uma pausa. Minha família, formada por pai, mãe, meu irmão mais novo, Daniel, e eu, estava numa picape velha que meu pai pegou emprestada para percorrer uma rodovia antiga do interior. Naquela época, a gente não sabia que aquele trecho de estrada era conhecido pelos moradores locais como um lugar perigoso, onde muita gente sumia. O plano era simples, umas férias normais em família, tirar fotos, fazer caminhadas por trilhas e se desligar um pouco da correria da cidade. Para ser honesto, eu teria preferido ficar em casa com meus amigos, mas também não estava achando ruim, ia ser uma experiência boa. Naquela tarde, por volta das 4 horas, paramos numa clareira perto de um rio para descansar um pouco antes de seguir viagem. A gente já tinha percorrido uma boa distância e o sol estava se escondendo atrás da serra, criando uma vista bonita do pôr do sol. Enquanto o pai tirava as malas e o equipamento da caçamba, Daniel e eu corremos para a beira do rio. Daniel tinha apenas 9 anos e estava claramente mais animado do que eu, que tinha acabado de fazer 13. Olhei para trás e vi que mãe estava dentro do carro mexendo na bolsa dela. Então, me agachei para pegar uma pedra lisa e joguei algumas vezes na água, meio distraído. Foi nesse momento que apareceu um homem pela trilha, bem na beira da clareira. A gente não tinha visto ele chegar. Ele vestia uma jaqueta marrom escuro e calça jeans. Parecia alguém da roça, um morador da região. Pai cumprimentou ele com um sorriso simpático, como se fosse um velho conhecido. O homem perguntou se a gente precisava de alguma coisa, como se estivéssemos perdidos. Pai respondeu que estávamos bem, que era só uma parada para descanso. O homem ficou uns segundos olhando para a gente sem dizer nada e depois sumiu no meio das árvores. Ficamos ali mais um tempo, esperando escurecer um pouco para pegar a estrada. Depois, pai chamou todo mundo de volta para o carro. Daniel não queria ir embora, mas mãe insistiu e eu também já estava com vontade de partir. Eu sempre fui meio desconfiado com lugares muito isolados no mato, e aquele encontro foi especialmente estranho. Aquilo me deixou com um aperto no peito que não passou até a gente sair dali.
Entramos no carro e pai ligou o motor. Mas a gente não andou nem alguns metros quando ouvimos um barulho seco e o carro puxou violentamente para o lado. Um pneu estava furado. Não é possível, pai, reclamou alto e saltou do carro para verificar. Mas enquanto ele estava ocupado olhando o pneu, ouvimos passos se aproximando e o mato seco estalou de novo. Levantei a vista naquela direção e vi mais 2 homens saindo da mata com caras fechadas e sem sorrir. O terceiro apareceu atrás de pai sem que ninguém ouvisse ele chegar. A gente não sabia como, mas de repente vi a mão de um deles tirando uma faca da cintura. Não sei exatamente o que aconteceu depois, porque o mundo pareceu parar naquele momento. Minha cabeça demorou para entender o que estava acontecendo. Vi pai cair no chão, com um corte fundo no pescoço, tentando apertar o ferimento para segurar o sangue, mas foi inútil. O corpo dele amoleceu e os olhos ficaram parados, olhando para o nada, enquanto uma poça de sangue se formava ao redor dele. Ele morreu na hora. Mãe gritou ao ver a cena e correu na direção dele, mas os homens cortaram o caminho dela e a seguraram. Daniel e eu ficamos presos dentro do carro. Tudo o que eu ouvia era o som de pancadas e os gritos de mãe, cada vez mais desesperados. Um dos homens puxou a porta traseira com força, me agarrou pelo braço e por um momento achei que ia quebrar meu osso. Daniel chorava e pedia ajuda para a mãe, mas ela não podia fazer nada por nós. Me jogaram no chão como se eu fosse um saco de lixo e a pancada foi tão forte que mal consegui respirar. Ouvi os soluços de Daniel, sussurros implorando para que não fizessem mal para a gente. Arrastaram ele para fora do carro, como se fosse um bicho caçado. Eu não conseguia me mexer porque me imobilizaram no chão. Então, vi as 3 facas brilhando, levantadas para o próximo ataque. A última imagem que tenho de Daniel é o corpo pequeno dele sendo arrastado para o meio das árvores. Naquele momento eu soube, com uma certeza que gelou minha alma, que eu nunca mais veria Daniel. Um dos homens se aproximou de mim. Comecei a recuar chorando muito, sabendo que não tinha saída. Eu ia morrer e sabia disso. Mas então aconteceu uma coisa inesperada, um acidente que, sem que eu percebesse na hora, salvou minha vida. Tinha um barranco atrás de mim, uma ribanceira que parecia não ter fim. Comecei a cair rolando, batendo em pedras e troncos pelo caminho. Não sei quanto tempo fiquei caído lá embaixo, mas quando abri os olhos, os invasores não estavam mais perto, tinham sumido. Só estava eu, coberto de terra, com o corpo todo dolorido e a respiração falhando, mas o pesadelo não tinha acabado. Quando olhei para cima, lá estavam os 3 homens me observando lá do alto do barranco, sem pressa, só me avaliando como se eu fosse mais um brinquedo no jogo deles. Naquele momento me senti menos gente e mais uma caça. Eu sabia que não podia ficar parado, então levantei e comecei a correr usando o medo como combustível. Não parei nem olhei para trás, só corri. A mata parecia engolir o mundo ao meu redor e cada passo doía. Cada raiz no caminho tentava me derrubar, mas eu corria empurrado por um instinto de sobrevivência que nem sabia que tinha. Quando já não aguentava mais, me escondi dentro de um tronco oco que encontrei, um buraco que parecia estar ali de propósito para quem foge de algo ruim. Eu estava sozinho. Totalmente sozinho. E lá fora, os caçadores continuavam procurando. Eu não sabia se iam me achar, então só restava esperar e rezar para que alguém aparecesse. Passaram minutos, talvez horas, não sei dizer. O silêncio lá fora era pesado, apertava meu peito, até que de repente foi quebrado pelo estalo de um galho seco. O homem mais alto estava ali perto, com o sangue de pai respingado nos sapatos. Fiquei paralisado, rezando para que ele não chegasse mais perto, mas alguma coisa distraiu ele. Um som longe dali chamou a atenção dele e ele se afastou para verificar. Aproveitei esse segundo para sair do meu esconderijo e correr de novo para o fundo da mata. O homem olhou em volta como se procurasse o que causou aquele barulho, mas estava escuro demais.
o que tirou a chance dele me encontrar. Continuei correndo sem olhar para trás e sem pensar na chance de morrer de fome ou de entrar muito fundo na mata e me perder de vez. Meus pés estavam queimando, mas a adrenalina me mantinha em pé até que finalmente cheguei num ponto em que minhas pernas falharam e o mundo virou um borrão. Então caí, vencido pelo cansaço extremo. Fiquei ali imóvel até apagar. No dia seguinte, uns pescadores da região me encontraram. Não tenho certeza de quem eram. Sei que me acharam a vários quilômetros do ponto de onde saí. Sujo, machucado, com muita sede e com o corpo no limite, mas vivo. Pai, mãe e Daniel já não estavam mais lá. A polícia só achou o sangue no local, mas nunca encontraram os corpos. As autoridades nunca conseguiram prender os homens que fizeram aquela barbaridade. Falavam que eles podiam fazer parte de uma quadrilha que agia naquela região, embora nunca tenham achado provas de quem eles eram e nem a motivação. Fui o único sobrevivente daquela estrada maldita que dizem que continua fazendo vítimas até hoje. Depois disso, fui morar com minha tia e meus primos. Ninguém sabe quem eram exatamente aqueles 3 homens. Podia ter sido só eles, ou talvez um bando maior, de 10 ou 20 pessoas. A única certeza é que continuo vivo por um milagre. Fiz terapia durante muito tempo para encarar o que aconteceu naquela tarde. Mas, sabe, ainda não consigo tirar da cabeça o rosto de pai e o medo nos olhos de mãe, nem o olhar de pavor de Daniel quando levaram ele para o mato. Nada disso me deixa em paz. Toda noite, quando fecho os olhos, vejo eles de novo como se fosse ontem. E toda vez que preciso pegar uma estrada, a lembrança me assusta e me lembra que escapar com vida nem sempre significa ser livre. Sabe quando a gente conta uma mentira boba só para se livrar de uma bronca, sem imaginar o tamanho do problema que isso vai virar? Foi exatamente assim que começou a história de uma jovem que, tentando manter a imagem de filha perfeita e não perder o conforto da vida de luxo que levava, criou um labirinto de enganos sem volta. O que era para ser apenas uma farsa sobre notas escolares acabou se transformando em um dos crimes mais frios e planejados que já se viu. Vale avisar que, para preservar a identidade das pessoas reais e respeitar a privacidade do caso, eu mudei os nomes de todos os envolvidos e também das cidades. As localizações que vou citar aqui são genéricas, mas a brutalidade do que aconteceu é 100% real. A protagonista dessa história, que vamos chamar de Júlia, nasceu no dia 24 de março de 1988. Ela era filha de Daniel e Maria. Os pais dela eram imigrantes mexicanos que chegaram aqui em 1985, buscando expandir os negócios e construir um império financeiro. Eles se estabeleceram em um bairro nobre de uma grande cidade, onde criaram Júlia e o irmão mais novo dela, Danilo, que nasceu 3 anos depois, em 1991. Desde que as crianças eram pequenas, Daniel e Maria eram conhecidos não só pela fortuna que acumularam, mas por serem pais extremamente rígidos. Eles impunham padrões altíssimos aos filhos, empurrando os dois para alcançar o sucesso acadêmico e pessoal, custasse o que custasse. Eles acreditavam que, mesmo tendo muito dinheiro, a disciplina e o sacrifício eram fundamentais para manter o status da família, principalmente em um país estrangeiro. O pai era um empresário que trabalhava horas intermináveis, enquanto a mãe administrava a rotina da mansão e a educação dos filhos com mão de ferro. Diferente de muitas famílias que lutam para pagar as contas, dinheiro nunca foi problema para eles. A família vivia com muito luxo, mas isso não impedia que o casal cobrasse resultados perfeitos. Eles tinham a convicção de que ser bem-sucedido não era uma opção, era uma obrigação para quem carregava o sobrenome deles.
Essa mentalidade foi colocada na cabeça de Júlia desde muito cedo. Por causa disso, a vida dela era milimetricamente planejada. A rotina dela era cheia de aulas de piano, cursos de línguas e professores particulares caríssimos, deixando pouco espaço para diversão. Coisas normais de adolescente, como sair com a galera ou ir para baladas, eram totalmente proibidas. Os pais achavam que essas coisas eram perda de tempo e, por isso, Júlia via os colegas curtindo a vida enquanto ela ficava presa na bolha de perfeição que eles criaram. Por um tempo, tudo parecia caminhar bem. Júlia era vista como uma aluna modelo, com um futuro garantido na medicina, que era o curso que ela dizia que ia fazer. Só que o castelo de cartas começou a cair quando ela chegou no 3º ano do ensino médio. Em 2005, Júlia reprovou em matemática. Isso foi o fim do mundo para ela. O medo tomou conta, porque ela sabia que esse fracasso ia destruir a imagem de princesa perfeita que os pais tinham. Então, em vez de assumir o erro, ela decidiu esconder a verdade e deu um sumiço no boletim escolar. A partir daí, o que começou como uma mentira simples virou uma bola de neve de manipulações que terminaria em tragédia. Quando Júlia não conseguiu se formar na escola por causa das notas, ela criou um diploma falso e, para sustentar a mentira, falsificou um comprovante de matrícula e até a lista de aprovados na internet de uma faculdade federal muito renomada. Os pais, cegos pela confiança na filha e felizes pelo suposto sucesso, acreditaram em tudo. Toda manhã, Júlia saía de carro, fingindo ir para a faculdade. Mas, na verdade, passava o dia curtindo o namoro secreto com um rapaz chamado Fernando. Fernando vinha de uma realidade social bem diferente. Ele trabalhava em uma pizzaria e levava uma vida despreocupada, cheia de festas e curtição. Júlia ficou fascinada pelo estilo de vida dele, que era tudo o que ela não podia ter. Ela conseguiu manter o namoro escondido por um tempo, mas quando o pai e a mãe descobriram, ficaram furiosos. Eles achavam que Fernando não estava à altura da família e proibiram Júlia de ver o rapaz. Mas o sentimento entre eles era mais forte que as ordens dos pais. Conforme o tempo passava, as mentiras de Júlia começaram a ficar difíceis de sustentar. O casal, desconfiado de algumas atitudes, começou a fazer perguntas sobre a faculdade. Um dia, a mãe resolveu seguir a filha, achando que ela estava indo para um estágio em um hospital. Foi aí que a casa caiu. Ela descobriu que Júlia nunca tinha pisado na faculdade e que tudo, absolutamente tudo, era uma farsa. O impacto foi devastador. O pai, ao saber da verdade, teve um ataque de fúria. Ele quis expulsar Júlia da mansão naquela mesma noite, tirar o carro e cortar a mesada. Mas a mãe, tentando evitar um escândalo, implorou para ele pensar melhor. No fim, o empresário concordou em deixar a filha ficar em casa, mas o clima pesou de vez. A confiança tinha morrido e a família entrou num caos emocional. Para garantir que Júlia andasse na linha, os pais impuseram um regime quase militar. Tiraram o celular, o notebook e proibiram qualquer contato com Fernando. A partir daquele momento, Júlia vivia praticamente em prisão domiciliar, só saindo se fosse extremamente necessário e sob vigilância. O que era para ser uma correção virou uma panela de pressão prestes a explodir. Júlia se sentia sufocada. Mesmo sem celular, ela deu um jeito de conseguir um aparelho escondido para falar com Fernando. As mensagens entre eles mostravam o quanto ela estava desesperada e com ódio. Nas conversas, ela chegou a dizer que preferia morrer a continuar daquele jeito. Mas, conforme o ódio crescia, o plano mudou. A ideia de fugir ou se matar foi substituída por algo muito pior. E se os pais dela, especialmente o pai controlador, deixassem de existir? Júlia percebeu que, se os pais morressem, ela herdaria toda a fortuna da família, incluindo os seguros de vida milionários e os imóveis. Era o dinheiro perfeito para começar uma vida de luxo e liberdade ao lado de Fernando. Foi nesse momento que ela decidiu
que não tinha volta. Fernando, percebendo que a coisa era séria, apresentou Júlia a um contato do submundo, um sujeito chamado Marcos, que dizia poder resolver o problema. No começo, Júlia até mostrou dúvida, pensando se não seria melhor só fugir. Mas as conversas com Marcos e a influência de Fernando a empurraram para o abismo. A pressão de anos vivendo uma mentira, misturada com o ressentimento, distorceu a cabeça dela. Ela estava certa de que eliminar os pais era a única chave para a liberdade. Nas semanas seguintes, Júlia e Fernando trocaram mensagens sem parar, combinando os detalhes do plano macabro. Ela explicou como funcionava o sistema de segurança e deu instruções exatas de como entrar. Júlia avisou que o pai costumava guardar muito dinheiro vivo em casa, o que seria perfeito para simular um assalto e despistar a polícia. A cada dia que passava, a ideia de matar os pais parecia mais natural para ela. Enquanto isso, Fernando, que mantinha contato com um comparsa chamado Lauro, apresentou Júlia a outro criminoso conhecido como Ernesto. Ernesto, por sua vez, acionou um homem chamado Paulo, que seria o responsável por liderar a invasão junto com outros 2 matadores. Tudo ficou acertado para a noite de 8 de novembro de 2010. Naquela noite, Júlia mandou uma mensagem para Paulo confirmando que tinha facilitado a entrada deles pelo portão principal da casa. Por volta das 10 da noite, enquanto Daniel e Maria estavam na sala de televisão, 3 homens armados invadiram a casa no bairro Nobre. O que aconteceu depois foi um terror absoluto. Tiros foram disparados. A mãe, Maria, foi assassinada na hora com vários tiros. O pai, Daniel, também foi alvejado no rosto e no corpo. Ele desmaiou e ficou cego por causa dos ferimentos, mas por um milagre inacreditável, sobreviveu. Quando a polícia chegou, encontrou Júlia no andar de cima, amarrada de um jeito meio frouxo, com um telefone jogado do lado dela. Ela disse aos policiais que tinha conseguido se soltar um pouco e ligar para a emergência depois que os bandidos fugiram. A atuação dela foi digna de Oscar no começo. Chorava, tremia, parecia estar em choque. Mas os peritos da polícia notaram coisas estranhas. As cordas que amarravam Júlia estavam muito frouxas para quem foi rendida por bandidos violentos. Além disso, o telefone estar ali, tão fácil, não fazia sentido. E outra coisa, apesar de terem levado algum dinheiro, vários objetos de valor da mansão foram deixados para trás, o que não batia com a história de um simples assalto. Conforme a investigação avançava, a história de Júlia começou a virar água. A situação piorou muito quando o pai acordou do coma induzido no hospital. Ele contou para a polícia o que lembrava antes de apagar. Ele disse que, antes de levar os tiros, viu a própria filha conversando tranquilamente com um dos invasores no corredor. Na memória dele, Júlia não estava com medo. Parecia que ela conhecia os caras. Esse depoimento mudou tudo. A polícia focou totalmente nela. Quebraram o sigilo telefônico e encontraram centenas de mensagens entre ela e Fernando, combinando o pagamento, os horários e como seria o ataque. Quando levaram Júlia para a delegacia, ela tentou manter a mentira. Mas, cercada de provas, ela mudou a versão. Disse que contratou os caras, mas que era para eles matarem ela, não os pais, como uma forma de suicídio assistido. Claro que a polícia não caiu nessa conversa fiada. Era óbvio que ela estava tentando se livrar da culpa. No fim, Júlia, Fernando e os comparsas Lauro, Paulo e Ernesto foram presos. No julgamento em 2014, a promotoria mostrou Júlia como a mandante fria e calculista. A defesa tentou dizer que ela era vítima de pressão psicológica, mas não colou. Júlia foi condenada a mais de 60 anos de prisão em regime fechado. O pai sobreviveu, mas perdeu a esposa e a visão. Ele cortou qualquer laço com a filha e disse que nunca vai perdoá-la. A fortuna que Júlia tanto queria herdar acabou sendo usada para tratar a saúde do pai e cobrir os custos de uma tragédia que destruiu a família. Assim,
O que começou com uma mentira boba para não decepcionar os pais, virou um banho de sangue e a destruição completa de uma família. A história de Júlia serve como um alerta pesado sobre como a ganância e a incapacidade de lidar com a verdade podem transformar uma pessoa comum em um monstro. A vida dela, que tinha tudo para ser um exemplo de sucesso e luxo, virou apenas um aviso sombrio de que, às vezes, o preço que se paga por tentar viver uma ilusão é alto demais. Sempre achei que fazer bico de babá era o jeito mais sossegado de levantar uma grana extra. Você chega, coloca os pequenos para dormir, assiste televisão, come alguma coisa leve e vai embora com o bolso cheio. Mas uma noite específica na casa de seu Pablo e Dona Mônica me fez entender rapidinho como uma coisa simples pode virar um pesadelo. Pablo e Mônica eram aqueles vizinhos que todo mundo queria ter. Pablo trabalhava no banco da cidade e Mônica dava aulas de canto. Eles tinham 2 filhos, Lara, de 6 anos, e Léo, de 5. Eram crianças muito bem educadas, algo meio raro para essa idade hoje em dia. Eu já cuidava deles há quase 1 ano e nunca tinha acontecido nada de grave. Aquela noite de sábado parecia começar igualzinho às anteriores. Quando cheguei, Mônica estava na cozinha retocando o batom, enquanto Pablo ajeitava a gravata na frente do espelho. Eles iam jantar na casa de uns amigos do outro lado da cidade. Mônica me lembrou da rotina de sempre. As crianças na cama às 8h30, a porta dos fundos bem trancada o tempo todo, ninguém mais dentro de casa. Ela mencionou que o telefone ficava na cozinha caso eu precisasse falar com eles, e avisou que eu não precisava atender se tocasse, já que aquele aparelho antigo costumava receber muito trote ou engano. Naquele momento, não fiquei preocupada. Eles saíram às 7h30. O cheiro de carne assada continuava flutuando pela casa, quente e pesado. Eu conseguia ouvir o vento empurrando as janelas antigas. A casa tinha aquela tranquilidade de construção velha, aquela que deixa cada som durar 1 segundo a mais do que o normal. Brinquei um pouco de esconde-esconde com Lara e Léo antes de colocar eles na cama. Às 8h30 em ponto, Lara e Léo estavam encolhidos nas cobertas. Um abajur fraco num tom alaranjado iluminava o rosto deles. Dei um beijo na testa de cada um, fechei a porta e saí de fininho. Às 9h15 em ponto, o telefone da casa tocou. O toque daquele aparelho de disco cortou o silêncio como se fosse uma lâmina afiada. O susto foi tão grande que quase deixei o controle da TV cair no chão. Eu não estava acostumada com aquele zumbido estridente. Hoje em dia, as pessoas quase não têm mais telefone fixo e o casal admitia que raramente usava, mantendo mais pela tradição. Fiquei olhando para a cozinha na dúvida. Por um instante pensei em deixar tocar, mas a curiosidade e aquela pequena preocupação de que pudesse ser Pablo ou Mônica me fizeram reagir. Pisei no piso frio de cerâmica com os pés descalços e caminhei até o telefone que estava preso na parede, com o fio enrolado balançando como se alguém tivesse acabado de esbarrar nele. Levantei o fone com um pouco de receio. "Você já foi ver as crianças?" A voz era de homem, firme, serena até demais. As palavras dele saíam pausadas, como se cada sílaba fosse para deixar a respiração ser sentida. Não tinha barulho de fundo, nem televisão, nem carros, nem conversas distantes, só aquele tom baixo que preenchia o silêncio entre nós. A frase me pareceu estranha. Não era um simples "como eles estão" ou "tudo bem", mas sim "você já foi ver as crianças", como se fosse uma ordem. Minha primeira ideia foi que era um trote de algum dos amigos de Pablo. Aquelas piadas velhas de escritório que nunca saem de moda, pensei. Ele tinha contado uma vez que alguns colegas ainda achavam que passar trote era engraçado, coisa de gente imatura. "Eles estão bem", respondi forçando uma voz casual. Tentei até rir um pouco, mas saiu um som seco. "Boa noite." O homem não respondeu. Sem risada, sem confirmar nada,
Só um silêncio pesado e depois o clique suave da linha caindo. Por um momento, mantive o fone perto da orelha, esperando talvez ouvir um pequeno movimento, uma respiração, qualquer coisa. Mas não teve nada. Ao desligar, a casa pareceu mais silenciosa do que antes, como se o som tivesse sido engolido. Repeti para mim mesma que não era nada e voltei para o sofá. A televisão projetava uma luz azul que ficava piscando pela sala, mas eu não conseguia tirar aquele tom de voz da cabeça. Não era brincalhão, não era curioso, era de alguém que estava na expectativa. 15 minutos mais tarde, o telefone voltou a tocar. Pensei em ignorar, mas vai que fosse algum dos pais perguntando como as coisas estavam. Por que você não foi ver as crianças? A voz soava mais aguda, irritada, como se estivesse me chamando a atenção por desobedecer. Meu estômago deu um nó. Não eram os donos da casa, era a mesma voz de antes. Quem é você? Perguntei. Ele não respondeu. Só um clique e outra vez o silêncio. Tentei me distrair, mas cada som parecia amplificado depois daquela ligação. A geladeira zumbia, o teto estalava, o vento batia de leve na janela. Em um momento, achei ter ouvido um movimento no andar de cima, mas pensei que fossem só as crianças se mexendo enquanto dormiam. Às 10 horas, tocou de novo. Dessa vez atendi, sem falar nada. Eu estou te observando, ele disse. Era um sussurro tão baixo que pensei que fosse imaginação, mas então meu peito fechou. Eu não conseguia respirar. Disquei rapidamente para a polícia. Minha voz tremia enquanto eu descrevia o que estava acontecendo. O atendente falou com calma, tentando me tranquilizar. A gente vai verificar, ele disse. Fica na linha. Não desliga. Eu conseguia ouvir o barulho de teclas sendo apertadas ao fundo, enquanto meu coração batia igual um tambor nos meus ouvidos. Pouco depois, a voz dele mudou, ficou urgente, dizendo que tinha policiais a caminho. Fiquei paralisada por um momento. Depois, sem pensar, larguei o telefone pendurado e disparei para a porta da frente. Minha mão tremia ao girar a chave, mas a adrenalina me fez agir rápido. O vento gelado da noite cortou meu rosto quando atravessei a garagem. 2 viaturas chegaram na entrada bem na hora que eu abri o portão. Os policiais desceram com as armas em punho e fiquei na calçada me abraçando contra o frio, mal conseguindo falar. Um tempo depois, um policial saiu da casa. O rosto dele estava pálido, mas o olhar estava afiado. Encontramos ele, disse. No corredor do andar de cima, a poucos passos do quarto das crianças, estava um homem alto e magro, segurando uma das facas da cozinha. Ele não tentou fugir. Nem sequer pareceu assustado. Segundo os policiais, ele sorriu na hora da prisão e disse que só estava brincando comigo. Lara e Léo tinham ficado dormindo durante todo o episódio. Graças a Deus, aquele maluco não fez mal para eles. Não consegui evitar me sentir culpada, negligente por sair correndo e deixar eles no quarto. Mas suponho que o instinto de sobrevivência fale mais alto que o de responsabilidade. Nunca mais voltei a fazer bico de babá depois desse incidente e, desde então, não atendi números desconhecidos, fosse em celular ou fixo, nunca mais. Ainda sinto o sangue gelar toda vez que o telefone toca, lembrando daquele sussurro que prometia a morte a poucos metros de mim. Eu estou te observando.